Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós voltamos da Terra Santa ontem, estamos de volta aqui nessa programação normal, que segue normal a partir de hoje, e nós queremos passar para vocês aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que tem estabelecido uma vida de acordo com a vontade de Deus. Porque, você sabe, muitas são as pessoas que dizem crer em Deus. Aliás, todo mundo diz que crê em Deus. A Bíblia fala que até os demônios creem em Deus. Mas há uma diferença enorme entre aqueles que creem de fato daqueles que creem mais ou menos. Eu queria que você observasse comigo o fato, esse homem chamado Abraão. Quando nós falamos de Abraão, quando falo de Abraão, quando eu penso na vida de Abraão, na sua história, quando eu penso em toda a sua trajetória com Deus, eu fico imaginando que homem de caráter, de integridade, de palavra, que fez dele um escolhido por Deus. Deus o escolheu a dedo, por conta de Abraão ser um homem cujo caráter agradava ao Senhor. Basta ver na constituição da sua família. Abraão era casado com Sara, e Sara era estéril. Abraão deve ter se casado com Sara com entre 35, 30, 40 anos. Quer dizer, Abraão era casado com Sara uns 40 anos, pelo menos. Há 40 anos. E Abraão podia, naquela altura, ele poderia ter outras mulheres para gerar filhos, porque ele precisava de filhos. Era uma questão de sobrevivência. A sua família, a sua clã, ele precisava de filhos. Mesmo precisando, mesmo dentro daquela enorme necessidade de ter filhos para ajudá-lo, Abraão não abriu mão do seu amor incondicional para com Sara. Ele manteve a sua mulher única e amada por toda a vida dele, mesmo sabendo que ela era estéril. E quando Deus o escolheu, quando ele estava com 75 anos de idade,
Abraão, então, quando ouviu a voz de Deus, imediatamente deu ouvidos a essa voz, acreditou nela e obedeceu. Então, nós vemos assim que Deus escolhe pessoas que têm caráter. Porque as pessoas podem, por exemplo, serem pecadores, porque Abraão era um pecador, como qualquer um de nós. Mas Abraão tinha como algo que o fazia distinto, diferente dos demais pecadores. Ele era um pecador de caráter. Ele tinha caráter. Isso é que é forte. Você pode verificar, quando você encontra uma pessoa que se diz cristã, seja pastor, bispo, esposa de pastor, seja qualquer oficial da igreja ou religião, que diz que crê em Deus, que se diz fiel a Deus, etc., mas falta com a sua palavra, falta com a sua palavra empenhada, então essa pessoa não tem caráter. Ela pode se dizer de Deus, mas mesmo assim não creio que seja uma pessoa de Deus, porque quando Deus chama alguém, ele chama essa pessoa porque ela tem caráter, mesmo ela sendo pecadora. Às vezes a pessoa é pecadora porque não sabe, não conhece a verdade. Então ela anda no pecado, mas ela é uma pessoa de caráter, ela gosta da verdade, ela gosta do que é justo, ela tem sede, fome de justiça. Então essa pessoa é separada por Deus, a exemplo de Abraão. E nós vamos ver isso no texto bíblico que escolhemos para falar sobre a integridade de Abraão. Veja só o texto que tem na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Você veja que Abraão era o responsável por Ló. Abraão era o chefe. Ló vinha na sombra de Abraão. Ló vinha na sombra de Abraão, andava na sombra de Abraão. Então Abraão protegia Ló, guardava Ló. Mas chegou um momento em que os dois eram muitíssimos ricos. E a terra que eles habitavam não dava para todos os bens que eles tinham, muitos animais. Então estava havendo brigas, discussões entre os servos, os pastores de Abraão, quanto os servos de Ló. Então Abraão, para desfazer aquela situação, a bom termo, falou: Ló, você já está rico, está bem de vida, graças a Deus. Então, mas nós não podemos andar juntos porque nós temos muitos animais. E eu não quero criar atrito com você, nem quero que você crie atrito comigo, porque nós somos irmãos. Então, faça um favor, escolhe para onde você quer ir e eu vou em sentido contrário. Quer dizer, Abraão era tão íntegro, tão reto, tão correto, tão justo, que ele, que tinha o direito de escolher para o lado que deveria ir, ele cedeu esse direito para o sobrinho. Por que ele fez isso? Porque ele era bobo? Não. Porque Abraão tinha uma intimidade com Deus. Ele era amigo de Deus. Ele sabia que se ele fosse para a direita, seria abençoado. Se fosse para a esquerda, também seria abençoado. Tanto fazia para ele colocar a coluna 1 ou coluna 2, ele ia ser abençoado. Então, quando uma pessoa tem caráter, tem palavra, honra a sua palavra,
é uma pessoa digna, é porque absorveu o caráter de Deus, porque Deus é um Deus de palavra. Quando Deus falou, Abraão, sai da tua terra que eu te abençoarei, Abraão acreditou. Sabe por que ele acreditou na palavra de Deus? Porque ele sabia do valor da palavra, porque ele também era um homem de palavra. Então ele deu crédito à palavra de Deus. Então, quando a pessoa tem caráter, ela honra a sua palavra. Pode a pessoa ser o que for, se ela não honrar a sua palavra, se ela não honrar a sua palavra empenhada, especialmente com a sua esposa ou com o seu marido, então fica difícil essa pessoa continuar andando com Deus, porque Deus exige esse tipo de caráter para andar com Ele. Todos nós temos falhas, nossos erros, todos nós somos humanos, mas Deus não atura uma pessoa de mau caráter, má índole, com pensamentos maliciosos, com pensamentos egoístas. Não, olha só, Abraão provou para si, para Ló e para toda a sua história, registrou na sua história o seu caráter. Olha, Ló, você pode escolher para o norte ou para o sul. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Não tem problema. Numa boa. E Ló, se aproveitando daquela oportunidade, ele olhou para as campinas do Manre, aquelas campinas maravilhosas, que estavam verdes. Ele falou, eu escolho as campinas. E então Abraão, tá bom, eu vou para o lado contrário, que é o deserto. Abraão foi pelo deserto e Ló foi pelas campinas, foi pelo que ele via diante dos seus olhos. Ora, quem crê em Deus, confia. E quem confia, fica tranquilo, não fica ansioso, ansiosa, porque sabe que Deus é o dono da sua vida. E assim era Abraão. Então, minha amiga, meu amigo, nós aprendemos com o caráter de Abraão como Deus escolhe e abençoa aqueles seus escolhidos. E essa é a razão porque muitas pessoas estão dentro das igrejas, e suas vidas não desenvolvem, suas vidas ficam atrofiadas, como atoladas num lamaçal. Por quê? Porque são pessoas que não honram a palavra. São pessoas que falam uma coisa hoje, amanhã falam outra, e mudam. Enfim, são pessoas que não têm caráter. E isso é terrivelmente péssimo para aqueles que tentam andar com Deus. Então, se você quer ser uma pessoa abençoada, o próprio Deus disse, olhe para Abraão, olhai para Abraão e também para Sara. Então, nós, se queremos alcançar os benefícios que Abraão alcançou com Deus, a amizade do Altíssimo, nós temos que ter uma palavra de verdade. Nós temos que honrar a nossa palavra, porque a palavra para Deus é extremamente importante. Deus trabalha com a palavra. Assim como o professor trabalha com a palavra, não é assim? Também Deus trabalha com a palavra. Então, ele honra a palavra dele. Ele diz, eu velo, eu guardo a minha palavra, para não deixar nenhuma só de suas promessas caírem por terra. Então, esse é o princípio da fé. Eu lembro do meu pai, com licença. O papai, ele não era convertido. Em princípio, no fim da vida ele veio se converter, mas ele não era convertido. Mesmo assim, apesar das suas maneiras de ser, ele bebia, não se embriagava, fumava, mas não se intoxicava. Mas ele era um homem de palavra, ele
mantinha a sua palavra, gostava da verdade. Então, esse tipo de pessoa que honra, que mantém a sua palavra, honra e mantém a sua palavra, é o tipo de pessoa que agrada a Deus. E se você é uma pessoa que é cristã, mas não honra a sua palavra empenhada, você é uma pessoa que não, sabe, não tem bom caráter, você sabe disso. Então, você fica patinando na fé. Você diz que crê em Deus e tal, mas quando a pessoa crê em Deus, ela tem palavra, ela tem honra. Antigamente, no meu tempo, no tempo do papai, e eu aprendi isso com ele, eu aprendi a honrar a palavra. Sim, sim, não, não, disse Jesus. O que passar disso vem do inferno. Então, quando a pessoa tem uma palavra, quando ela honra a sua palavra, quando ela faz com que a sua palavra faça prevalecer na sua vida, então essa pessoa tem tudo para ser como Abraão, porque Abraão tinha uma palavra. E olha só, aí, nessa escolha, Abraão, não precisava nem colocar para o Ló, porque Ló estava de carona com Abraão. Ló era aquela criatura que Abraão carregou praticamente no colo por conta do empenho da palavra dele com o seu pai. Guardou a sua palavra. Mas chegou um momento que não podiam andar juntos por causa do número de animais que estavam ocupando a terra, e a terra não suportava todos aqueles animais. Então Abraão colocou à disposição de Ló, se ele quisesse sair para a direita, Abraão iria para a esquerda. Se ele quisesse sair para a esquerda, Abraão iria para a direita. Então, nós sabemos que esse perfil de caráter é o que agrada a Deus, minha amiga e meu amigo. É o que agrada a Deus. Não adianta nada. Lembra quando Jesus falou para aquela vez naquele discurso, ele disse: vocês dizem que curam os enfermos, libertam os oprimidos, vocês dizem que fazem milagres, etc, etc. Mas saiba, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, a vontade do Pai. Então, quem faz a vontade do Pai é aquele que honra a sua palavra empenhada nos seus compromissos sociais, nos seus compromissos comerciais, nos seus compromissos sentimentais, casamento. Estes são abençoados, porque Deus honra aqueles que honram a sua santa palavra. Graças a Deus. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer
vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Eu gostaria que você prestasse atenção no testemunho da Juliana. Vale a pena você aumentar o seu volume aí no seu televisor ou mesmo no rádio para você ouvir as palavras da Juliana. E com certeza você vai aprender na experiência dela o valor da palavra. Por favor, pode rodar. Meu nome é Juliana Franco, eu sou da cidade de Cosmópolis, eu tenho 32 anos e eu sou empresária. Desde pequena, minha mãe ela já ia em uma igreja evangélica, então eu acompanhei, eu fui apresentada nessa igreja, eu gostava de ir lá. Mas tinham nossos problemas em casa, problemas internos. Mas o meu pai tinha um vício de cigarro, a minha mãe e meu pai não tinham um casamento feliz, era aquele casamento de fachada. E eu nutria dentro de mim um ressentimento, uma mágoa pelo meu pai, porque eu via a situação como ele tratava a minha mãe. Então não tinha diálogo, não tinha carinho. E assim eu cresci, com falta de um pai presente, uma mãe que tinha também os problemas dela, era bem infeliz, mesmo estando em uma igreja. E eu pensava, né, quando eu crescer, eu quero ter um relacionamento totalmente oposto do meu pai e da minha mãe. Então eu pensava, eu vou idealizar um casamento, uma vida feliz, totalmente diferente, onde um casamento, onde meu marido realmente mostre admiração, mostre carinho, amor, onde eu e meu marido venhamos tratar nossos filhos com carinho, com diálogo, coisa que eu não tinha em casa. Então era totalmente oposto o que eu idealizava para mim. E não foi isso que aconteceu, né? Eu me lembro que eu ficava com um, ficava com outro, tentando achar a pessoa certa. E eu também tinha muito complexo, eu era aquela pessoa que eu me olhava no espelho e eu não gostava do que eu via, não gostava da imagem. Diversas vezes eu olhava no espelho e chorava, porque eu não queria ter aquela aparência. E foi com isso que eu acabei arrumando um namorado, que para mim ele era muito bonito, era o boa pinta, né? Então eu falei, não posso perder esse namorado, ele quer namorar comigo. E eu conheci esse rapaz num dia e no mesmo dia começamos a namorar. Nem conhecia ele direito. E aí começamos relacionamento. Só que assim, era aquele relacionamento onde ele me colocava mais para baixo ainda. E aí ele queria terminar comigo. E não foi uma, não foi duas, foram diversas vezes onde ele vinha até mim e falava, olha, melhor acabar, não tô gostando muito mais de você. E eu implorava, eu me lembro que eu ajoelhava aos pés dele e falava, pelo amor de Deus, não termina comigo, isso aos prantos. Aí foi onde ele começou a me trair. E mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda implorava para ter a atenção dele, continuar naquele relacionamento que já estava frustrado. Eu me sujeitava a ele, eu me sujeitava. Mesmo sabendo de tudo, eu me sujeitava. Eu me lembro que uma vez eu estava em casa e uma amiga me ligou, olha, seu namorado está aqui numa praça com uma outra garota. Eu me lembro que eu peguei o dinheiro que eu tinha, peguei uma moto, fui naquela praça atrás dele que eu queria ver. Não encontrei, mas mesmo assim, no outro dia, nada aconteceu, como se eu não soubesse de nada, eu continuava naquele relacionamento. A minha perspectiva de vida era essa, né? Eu julgava assim, poxa, na minha vida nada tá bom, eu sou uma pessoa azarada, como as pessoas dizem aí fora. Tinha feito um curso técnico, precisava fazer estágio. De todos que tinham feito o curso comigo, todos já estavam trabalhando, eu era a única que não conseguia nenhum estágio. Mandei currículo em todos os lugares possíveis, nada, não chamavam para entrevista para nada. Então, assim, eu me vi num ponto onde nada mais andava. Minha vida estava estacionada, parada e só sofrimento. Como a minha mãe sempre foi de uma igreja evangélica, eu tive esse ensinamento de que Deus
é bom, de que Deus abençoa, de que Deus muda, mas eu não via essa mudança na vida da minha mãe até aquele momento. Eu não via. Eu achava que eu e ela estávamos na mesma situação e eu tinha muito medo da minha vida ser igual a da minha mãe, de eu ter anos e não ver nada acontecer. Aí nessa época, uma amiga da minha mãe fez o convite. Olha, eu conheci uma igreja, quero que você vá comigo. E era a Igreja Universal. Então a minha mãe foi e depois disso começou os convites. Filha, vamos comigo, tem um lugar que vai mudar essa situação. E eu resisti por um tempo, né? Não quero. Mas teve um dia que eu falei, nossa, tá tudo amarrado. A minha vida não anda, tá estacionada. Eu estava cansada de sofrer, a verdade era essa. Cansada de sofrer, de chorar, de me lamentar no quarto, debaixo de uma cama, chorar. Então eu aceitei, eu falei, eu vou ir para ver como que é. E quando eu cheguei na igreja, tudo muito diferente da outra igreja que eu ia, né, que eu frequentava. E o pastor falava muito do Espírito Santo, falava muito de Deus, como é que a gente ia alcançar uma mudança de vida através do Espírito Santo. E eu não entendia muito, mas eu determinei que, já que eu estava ali, era para uma mudança e que eu ia realmente me lançar. É tudo ou tudo, não era nem tudo ou nada, é tudo ou tudo, eu não tenho mais para onde correr. E aí nesse processo e nas reuniões, me veio a palavra, você precisa abandonar, deixar tudo de lado, tudo aquilo que você trouxe com você. Eu tinha trazido comigo mágoa, ressentimento, eu tinha trazido comigo frustrações amorosas. Então eu aprendi, eu tenho que abrir mão, eu tenho que deixar. E foi o que eu fiz. Eu deixei meu namorado, o pecado, a vida errada, abri mão do meu orgulho, da minha vaidade, porque mesmo tendo complexo, eu era vaidosa demais, orgulhosa, era uma pessoa ruim até, não me preocupava com os problemas das pessoas, era só a minha vida e pronto, era muito egoísta. Então tudo isso eu abri mão, deixei de lado. Agora vai nascer uma nova Juliana. Nem entendia direito, mas eu usava esse termo. Vai ser uma nova Juliana. Depois que tudo isso eu coloquei de lado, deixei para trás, chegou o dia, o grande dia. Eu me lembro que era uma reunião de sexta-feira à noite, uma vigília. E eu cheguei naquela vigília e quando começou a busca, eu esqueci de tudo. Eu me lembro que eu me ajoelhava para homem, eu não quis me ajoelhar para Deus, eu praticamente deitei no chão, sabe? Eu me lavei ali naquele chão. Eu abri mão assim de tudo, eu rasguei a minha alma, eu coloquei para fora tudo que estava aqui dentro, sabe? Eu fui sincera, eu não fiquei pensando o que falar. Eu fui falando, eu fui colocando para fora. Eu falei, meu Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada. Mas hoje, tem que ser hoje, eu preciso te conhecer. Eu não quero sair daqui da mesma forma. Eu lembro que eu fui falando. E naquele momento que eu fui me esvaziando de mim, eu fui sendo sincera, eu senti o que eu nunca imaginei sentir na minha vida. Porque a gente fala e não consegue explicar, mas eu senti uma felicidade, eu senti uma alegria, uma paz, que quando eu me levantei daquele chão, não era mais a Juliana de antes, aquela Juliana com mágoa, com ressentimento, com medo, com dúvida. Eu me levantei com certeza, com alegria, com paz. Foi um prazer, uma alegria, sabe? Que eu queria sair falando para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Eu queria que as pessoas entendessem, conhecessem aquilo que eu tinha conhecido naquela noite. Foi maravilhoso. Quando eu saí daquela reunião, eu saí crendo. Mais do que crendo, dentro de mim tinha algo que dizia, vai dar tudo certo. Aparentemente estava tudo da mesma forma, exteriormente. Mas dentro de mim eu tinha uma certeza tão grande de que o emprego, a vida amorosa, tudo ia vir, que Deus ia abençoar. E com o decorrer do tempo, já com o Espírito Santo, com a sabedoria que vem com o Espírito Santo, o entendimento, eu encontrei um homem de Deus. Não era simplesmente um namorado, era um homem de Deus. Tinha o Espírito Santo, tinha o caráter de um homem de Deus. Os frutos dele mostravam isso para mim. Então, a gente começou a namorar, nos casamos, hoje já temos 10 anos de casados, temos um filho agora de 1 ano e meio, a nossa vida está abençoada, próspera, somos empresários. O meu relacionamento também com meu pai mudou totalmente. Hoje meu pai vem na igreja, meu pai também já abandonou os vícios. Então, assim, a minha vida mudou. Tudo a partir do recebimento do Espírito Santo. Então, se completou, a palavra de Deus se cumpriu.
de que o Espírito Santo viria, mas as demais coisas seriam acrescentadas. E hoje eu sou realizada em todas as áreas da minha vida. Sou uma mulher abençoada, uma mãe muito feliz com meu filho. Meu casamento, de longe, passa com o casamento dos meus pais do passado. Meu marido me respeita, tem carinho, tem amor. A gente tem um casamento abençoado por Deus. Eu costumo dizer que existem duas Julianas. Antes do Espírito Santo e a depois. E essa Juliana, depois do Espírito Santo, ela tem autoridade espiritual, sabe? Ela pode abençoar o casamento, o filho, o pai, a família, sabe? A Juliana de hoje é uma Juliana abençoada em tudo e tem essa bênção para passar para os demais, para os que estão à sua volta. A alegria do Espírito Santo hoje habita em mim. Então, quando eu me olho no espelho, eu não vejo só aquele reflexo que antes eu vi e não gostava. Hoje eu vejo uma mulher de Deus. Os frutos de Deus mostram isso. A minha vida hoje é abençoada. Você sabe que eu estava imaginando ela falando, aí eu estava pensando aqui com meus botões. Muitas pessoas querem receber o Espírito Santo para falar em outras línguas, falar em línguas estranhas. E ficam buscando, focam a vida delas nas línguas estranhas. Só que as línguas que ela conhece, ou a língua que ela conhece, o português dela não extravasa exatamente o que ela é, porque dentro de si ela é uma pessoa fingida, é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa que não assume os seus compromissos, ela não tem absolutamente nada de Deus, mas ela quer, porque quer, receber o Espírito Santo para mostrar para outras pessoas que ela também tem o Espírito Santo. Quer dizer, ela quer o Espírito Santo não porque ela quer conhecer a Deus, ela quer o Espírito Santo para disputar com outros colegas, amigas, ou irmãs, ou irmãos, para dizer, olha, eu também tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vem para isso, minha amiga, meu amigo. Quando o Espírito Santo vem, ele vem para nos dar uma linguagem só, a linguagem da verdade. Sim, sim, não, não, como Jesus disse. É uma palavra só, nada daquele mais ou menos, mas não é bem assim, nada disso. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem um caráter divino. Ela tem um caráter, a exemplo do caráter de Abraão. Abraão não era batizado com o Espírito Santo, mas Abraão tinha um caráter que o fazia mostrar um caráter divino. E é isso que você tem que almejar, minha amiga, meu amigo. Você tem que deixar, por exemplo, as mentiras, os enganos, os pecados, as iniquidades, deixar o que não presta para trás. Se você quer o Espírito Santo, você sabe que o Espírito é santo. Como é que o Espírito Santo vai habitar num corpo sujo, imundo, cheio de pecados, cheio de mau caráter? Não dá. Então a pessoa tem que abrir mão de si mesma. Foi o que a Juliana fez. Ela abriu mão de seu orgulho, de sua prepotência. Enfim, ela abriu mão dos seus pecados, ela abriu mão de tudo. E ela se derramou aos pés do Senhor Jesus, e então o Senhor Jesus a contemplou com o Espírito Santo, e então a vida dela se transformou. E é isso que Deus quer fazer na vida de todos, mas só depende de cada um de nós para que o Espírito Santo desça. Nós vamos assistir um outro testemunho, esse veio lá da Rússia, diretamente da Rússia. Essa russa, ela, para aprender a palavra de Deus, ela estudou português e ela fala o português quase que perfeito, sem ter conhecido o povo brasileiro. Ela aprendeu sozinha, porque ela queria tanto aprender dos pastores, dos bispos, da Igreja Universal do Reino de Deus, que ela queria ir direto na fonte e buscar o entendimento da razão, do porquê a pessoa
tem o direito de ser feliz. Ela foi em busca e vamos ver o testemunho dela, belíssimo testemunho. Pode rodar, por favor. Olá, meu nome é Ana. Eu sou russa e nasci em Moscou. A minha vida era totalmente destruída. Eu era uma pessoa insegura, controlada pelo medo, depressiva. O medo me controlava o tempo todo. Eu não conseguia dormir à noite porque pensava que meus pais morressem dormindo. Eu vivia triste, angustiada. Eu não era feliz. Eu sofria muito. Eu tinha desejo de suicídio e várias vezes eu pensava o que faria para tirar a minha vida. Isso era constante. Eu pensava, planejava, mas não fazia. E o interessante é que eu sabia que Jesus havia morrido na cruz e tinha perdoado os nossos pecados. Mas eu pensava que isso não é para mim. Pode ser para qualquer um, para outra pessoa, mas para mim não é. Então eu aceitava aquela situação. Eu aceitava aquela vida. Pensava que não tinha jeito, que tínhamos que viver sofrendo, com conflitos. E assim eu vivi. E um dia, a amiga da minha mãe nos deu um jornal da igreja. E ali tínhamos testemunhos das pessoas que foram curadas, libertas, transformadas. Eu li e pensava que a vida dessas pessoas mudou, mas a minha não tem como mudar. É impossível. Mas a minha mãe aceitou o convite e foi para a Universal. Ela me convidava, mas eu não tinha forças para ir. Eu nem acreditava em mim mesma. Mas eu vi uma mudança nela, no caráter dela. Então, um dia eu decidi ir à igreja. E naquele mesmo dia eu me senti diferente. Eu senti uma paz, uma alegria. Então eu comecei a frequentar a igreja, participar das reuniões, ouvir a palavra de Deus. Às vezes eu não entendia tudo que era dito na reunião, mas eu obedecia. Eu comecei a obedecer tudo que o pastor falava. Mesmo sem entender nada às vezes, eu obedecia. Eu passei a ser dizimista. Eu passei a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu percebi que tudo dentro de mim comecei a mudar. Na casa, com os meus familiares. Tudo estava melhor. Eu já não dependia mais do que as pessoas falavam ou pensavam de mim. O medo já não existia mais dentro de mim. Tudo estava melhor. Mas eu vi que faltava algo. Que dentro de mim ainda existia um parte vazio. E eu entendi que o que faltava é o Espírito Santo. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu comecei a sacrificar, a jejuar. Eu fiz o meu próprio jejum de Daniel, porque não era época. Mas eu decidi fazer. Eu deixei de assistir televisão, de ler os livros que não falavam da fé. Eu orava todo o tempo pedindo para Jesus saciar aquela sede que eu tinha. Em casa eu acordava de madrugada para orar. Eu buscava na igreja. Eu orava todo o tempo pedindo o batismo com o Espírito Santo. Eu participei da fogueira santa. Eu sacrifiquei tudo, toda a minha vida. Então, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro da paz que tomou conta de mim, da alegria. Naquele momento eu tinha certeza que era o Espírito Santo. Deus saciou aquela sede que eu tinha. Eu recebi uma paz, algo muito forte, inexplicável. Eu já não vi uma melhora, mas uma transformação completa. A minha vida mudou por completo. E eu queria aprender mais sobre Deus, mergulhar ainda mais nessa fé, porque aquilo que eu recebi era algo maravilhoso. Na época, nós não tínhamos os livros da igreja traduzidos para o russo, as mensagens do blog do Bispo Macedo. Eu queria aprender mais. Então eu comecei a aprender o português.
Eu li o blog do Bispo Macedo e traduzia para mim mesma. E foi assim que eu aprendi o português. Não foi por causa do trabalho, dos estudos, mas por causa de Jesus, da fé. Hoje, graças a Deus, nós temos tudo traduzido para o russo. Os livros, o blog do Bispo Macedo, a palavra amiga diariamente, a rádio positiva, o filme, tudo que ajuda a fortalecer a nossa fé, tudo que ajuda as outras pessoas a conhecer ao Deus que eu conheço. Esse é o meu desejo. A minha vida foi transformada após do batismo com o Espírito Santo. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu, infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. Para o sol, quando despontando vem, com a sua luz aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, incontáveis são, assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar aqueles que com fé o buscam. Quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, no Templo de Salomão. Venha aprender e descobrir os segredos da vida de Abraão, o amigo de Deus. Abraão foi um homem bem-sucedido em tudo, mas para alcançar uma vida realizada, foi preciso disciplina, foco, determinação e, sobretudo, obediência a Deus. Toda quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, estudamos passo a passo a vida do patriarca Abraão. Através da prática desses ensinamentos, pessoas estão aprendendo como ser bem-sucedidas no casamento, nas finanças, na família e, o principal, como ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Quarta-feira, a Escola da Fé Inteligente e o estudo da vida de Abraão, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. Chegue cedo e traga a sua Bíblia no Templo de Salomão ou em uma universal. Meu nome é Genilda, sou professora. Eu sofri fake news também, porque eu ouvia a mídia, ouvia os conhecidos falarem que se eu fosse lá, eles iam me roubar,
que era bom deixar a bolsa em casa e principalmente que faria lavagem cerebral. Tanto que teve um evento, não me lembro se no Maracanã, onde mostrou bispos, pastores, levando sacos nas costas, na mão, né? E aí as pessoas, até os conhecidos, disseram que era dinheiro. E aí, claro, a gente não conhece, imagina, nossa, eles são ladrões mesmo, roubam as pessoas, o pouco, o muito que elas levam até a igreja. Então, isso me causava repugnância. É o famoso preconceito. O julgar pelo que você ouve, pelo que você vê, mas você não conhece. Então, até você conhecer, você vai pelo que você vê, pelo que você ouve. E é o que acontecia. Com certeza, a mídia teve um papel fundamental nisso. Porque o bombardeio era direto. Não tinha sossego. Enquanto não via de 10 reportagens, 11, vamos dizer assim, seria de bombardeio à igreja. Mas devido a uma depressão, que hoje eu entendo que é depressão, que eu sofri, então eu não tinha coragem para trabalhar, não tinha disposição nem ânimo. Então eu era uma pessoa vazia. Por mais que eu tivesse relacionamento, tivesse pessoas do meu lado, pudesse comprar coisas, ter coisas, viajar, mas nada disso poderia preencher o meu vazio. Olha, os livros de autoajuda, para ser bem sincera, no tempo da depressão não me ajudou em nada. Nada de nada. Tudo que eu procurava, algo, uma luz ali para poder sair da situação que eu me encontrava, eu não achava. Podia procurar de capa a capa, mas eu não encontrava. E aquilo foi crescendo, até que chegou um momento que até tirar a própria vida, eu até pensei. Eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe, que já ia na Igreja Universal, lugar que eu sempre detestei, né, que eu falei que não ia, ela foi. E lá ela se converteu, porque eu via nela algo diferente, uma força, um brilho. Então aquilo também me chamava atenção. Aí eu pensava, poxa, mas na Universal, tinha que ser na Universal, não poderia ser em outra porta, né? Tanto que de tudo que eu já ouvi da Universal, eu vou ter que dar o braço a torcer e vou ter que ir lá também. Então, aí eu fui até a Universal, né? Totalmente derrotada, como ser na última porta. E ali eu fui disposta mesmo a buscar a Deus. Comecei a observar se lá dentro os pastores, bispos, obrigavam as pessoas a darem dinheiro, né? Mas eu cheguei e não vi nada disso. Eles não chegavam, como dizia lá fora, que encostava a arma na cabeça para poder dar o que tinha e o que não tinha. Nada disso aconteceu. Eu decidi, foi minha própria decisão. Não, eu me senti bem e usei a inteligência. Não, se eu fui lá e me senti bem, então não importa o que vão dizer, o que vão falar. O que importa é como eu estou e como eu estava. Então eu coloquei a minha cabeça para funcionar. E aí, após analisar que durante o tempo que eu fiquei buscando ajuda nos livros de autoajuda e não encontrei, o único livro de autoajuda que eu deveria ter junto comigo é a Bíblia. Porque ali era a boca de Deus. Era não, é a boca de Deus. Que se eu abrisse, pedisse uma direção para Ele, até na leitura, e trazer para a minha vida, Ele daria. Eu deixei Deus falar comigo, deixei Deus entrar. Então, no que Deus foi entrando, a depressão foi saindo, problema financeiro foi saindo, familiar, e assim em todas as áreas. Eu sou outra, eu tenho novos pensamentos, não tenho mais a ansiedade igual eu tinha, durmo bem, tenho paz, tenho alegria, não preciso de coisas materiais para isso. O único que eu precisava entrou, que foi Deus. Mas isso através da minha busca. Eu priorizei o Espírito Santo. Então Ele viu isso e me saciou com o Espírito dele. Hoje eu quero viver, me tornei uma mulher forte, me tornei uma mulher decidida.
Hoje eu trabalho, estudo. Então, a minha vida deu uma guinada. Hoje eu vejo que muitas pessoas agem como eu agi, ou até pior, dando muito mais crédito à mídia, porque elas não param para pensar. Elas não querem ter o trabalho de pensar por si mesmo. Então, elas deixam outras pessoas, outros meios de comunicação, fazer esse trabalho por ela. Eu te faço um convite. Assim como eu, que tive pensamentos negativos contra a igreja, porque ouvi um e outro falar, mas não provei, eu falo a mesma coisa para você. Deixe de ouvir essas pessoas, esses meios de comunicação e faça uma prova. Vá você até uma igreja universal e busque a Deus, que Ele vai saciar a sua fome e a sua sede. Não vai deixar nada a desejar para você. E você não vai precisar buscar em livro, não vai precisar buscar em pessoas, o que você vai achar no próprio Deus. A Santa Ceia é uma ordenança do próprio Senhor Jesus à sua igreja. Eu abençoo este pão. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. No último domingo, direto do cenáculo em Jerusalém, o bispo Macedo consagrou o suco da uva e a farinha em preparação para a próxima Santa Ceia. Estende a mão para consagrar este elemento, meu Senhor, para o benefício de todos os que dele participaram. Neste domingo, participe da Santa Ceia do Senhor com os elementos consagrados no cenáculo em Jerusalém. Será uma cerimônia especial e memorável. Domingo, 7 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma universal. Então, meus amigos, neste domingo a Santa Ceia será diferente, porque nós consagramos farinha de trigo lá no cenáculo, como vocês viram, e dessa farinha vai ser feito um pão que vai ser distribuído para as pessoas neste domingo. Então, nós estaremos comendo do pedacinho de pão que foi da farinha que foi consagrada lá no cenáculo. Aí a pessoa diz assim: poxa, bispo, mas será que aquela farinha vai dar para todo mundo? Claro que não. Mas aquela farinha que foi consagrada lá vai ser misturada a outras tantas farinhas de trigo, justamente para que se possa fazer pão para tanta gente. Então, por favor, entenda. Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos, e o pão que ele abençoou no dia da Santa Ceia foi multiplicado, foi abençoado. Era um pão apenas, mas foi abençoado e todos participaram do mesmo pão. Então, não olhe pelo lado malicioso, olhe pelo lado da fé. É uma questão de fé. Quem crê vai, quem não crê fica. E quem crê vai comer desse pão que foi já consagrado lá no templo, lá no cenáculo, como também do suco de uva, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Jesus disse: quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Quer dizer, ele estava falando, não era a sua carne física, muito menos do seu sangue físico, mas ele estava falando daquilo que a carne dele representava, que era sofrimento, o sangue dele que representava a dor que eles tinham na alma por conta de vir a este mundo dar a sua vida em favor de nós. Então, assim como quando nós abraçamos a fé no Senhor Jesus, nós abraçamos também os seus sofrimentos. Nós pagamos com a nossa própria vida aquilo que ele pagou por nós. Ele pagou com a sua vida para nos salvar.
E nós sacrificamos, pagamos com a nossa vida para segui-lo. Porque não é fácil seguir Jesus. Não é fácil, não é um caminho de rosas, não de forma nenhuma. Há lutas, há dissabores, há conflitos, há uma série de conflitos que nós enfrentamos por causa da nossa fé no Senhor Jesus. Injustiças, difamações, perseguições, calúnias. Nós enfrentamos todo tipo de aflição justamente por causa da nossa fé em Jesus. Isso é participar do seu corpo, isso é participar do seu sangue. Quer dizer, aquela história de dizer, a minha graça te basta, como se a graça de Deus valesse a pena até para você, te desse até o direito de pecar. Não, minha amiga, meu amigo. Você tem que negar a si mesmo, negar a sua carne, negar o seu sangue, negar a sua vida, negar tudo por causa de Jesus. Jesus tem que ser o primeiro na sua vida. Então, para ser o primeiro, você tem que abrir mão do seu pai, da sua mãe, do seu filho, sua filha, dos seus entes mais queridos, seu noivo, sua noiva, seu namorado, suas festas, suas baladas, enfim, você tem que abrir mão de tudo que está sendo priorizado na sua vida e priorizar o Senhor Jesus. Isto é abrir mão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amiga e amigo, se você quiser, neste domingo, a Santa Ceia para aqueles que estão abrindo mão das suas próprias vidas, abrindo mão de suas próprias vidas. Abriu a mão do corpo e do sangue de Jesus, eu falei errado. É abrir mão da sua própria vida, do seu próprio corpo, do seu próprio sangue, por amor ao Senhor Jesus. Isso se chama fé com inteligência, mas também com sacrifício. Vamos agora, então, falar com Deus em seu favor, que está aí aguardando esta oração. Em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou o céu. Ó meu Pai querido e amado, nós, em o nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença e pedimos, rogamos a Tua misericórdia e compaixão. Nós sabemos, meu Senhor, que é aqui embaixo, neste mundo sujo, imundo e injusto, nós sofremos as consequências de uma vida correta, de uma vida íntegra, de um caráter de acordo com o Teu caráter. Nós sofremos porque vivemos num mundo sem caráter, um mundo de mentira, um mundo de engano, um mundo de prostituição, de sujeira, de tudo que não presta. Então, nós temos que conflitar com este mundo aqui embaixo por conta da nossa fé em Ti. Mas o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas assim como o Senhor venceu aqui no mundo as aflições, nós também venceríamos essas aflições se nós mantivéssemos a nossa fé em Ti, honrássemos a Ti com a nossa palavra, nosso compromisso, nosso pacto contigo, a dedicação da nossa vida a Ti. Ó meu Senhor, eu te peço então por todos os que estão nos ouvindo agora, participando dessa programação e oração, para que essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, dificuldades em tudo, meu Pai, que o Senhor venha sustentá-las conforme a Tua promessa. O Senhor disse, eu não vos deixarei sós. E essa é a nossa fé, que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Então eu te peço que o Senhor venha confirmar isso na vida dessa criatura que nos ouve agora, venha fortalecê-la com a Tua presença, meu Pai, levantá-la, erguê-la, fazer dela uma nova criatura
para que ela carregue a tua imagem e semelhança neste mundo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós infelizmente estamos chegando ao ponto final do programa. Nós voltaremos amanhã neste horário, ao vivo, para que possamos tentar ajudá-lo. Se você quiser, se você crer, amanhã nós estaremos de volta aqui neste horário. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz em